Olá, povo abençoado, Shalom, eu sou o pastor Laerte. Eu gostaria de trazer para o nosso coração nessa manhã uma pequena reflexão. Se eu fosse dar um título a essa mensagem que eu quero trazer hoje da parte de Deus ao nosso coração, ela seria: ofertas são um raio-x do nosso coração. Isso mesmo, as ofertas que nós damos a Deus, que nós entregamos no altar do Senhor, que nós damos às pessoas, elas são um raio-x do que está no nosso coração. As ofertas revelam, expõem o que está no nosso coração de fato. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 5. Esse texto ele está em um contexto onde o apóstolo Paulo estava dando orientações à igreja de Corinto, sendo que ele estava enviando alguns irmãos até lá para receberem uma oferta que eles haviam se comprometido a dar para abençoar uma igreja que estava passando um momento de dificuldade e de necessidade. Então observe o que ele fala aqui. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, ou seja, que fossem antes de mim, até aí, em Corinto, e entre vós preparassem de antemão a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como uma expressão, observe, como uma expressão, para que a oferta de vocês estivesse pronta como uma expressão de generosidade e não de avareza. Então, o que nós aprendemos aqui? Que toda oferta que nós entregamos ao Senhor ou a alguém, ela vai expressar algo que está no nosso coração. Ela vai denunciar o que de fato está no nosso coração. Ela vai desnudar o nosso coração diante do mundo espiritual. E o nosso coração, ele pode estar demonstrando ou cheio de generosidade ou de avareza. Então a oferta vai mostrar se eu tenho um coração generoso de fato ou se eu possuo um coração avarento. Então pouco adianta alguém falar que é generoso, que possui generosidade, se na hora de ele se despojar de algo para dar esse algo a alguém ou a Deus, isso de fato não estiver ali anunciado. A oferta mostra o que está no teu e no meu coração. Quando eu levo uma oferta ao altar em um culto a Deus, por exemplo, eu estou mostrando, eu estou desnudando o meu coração diante do mundo espiritual. Deus é onisciente, Ele sabe o que está no nosso coração, mas os anjos, os demônios, os seres que habitam no mundo espiritual não são, e eles não sabem o que está aí no teu coração e no meu coração. Por isso que nós precisamos, por isso que Deus ele determinou que a gente dê oferta, para mostrar. Se você de fato é generoso, mas somente fala que é e nunca demonstra isso, você provavelmente não é. Se as tuas ofertas são ofertas tacanhas, medíocres, você é uma pessoa avarenta. E a Bíblia diz que o avarento é um idólatra. Então tem muitas pessoas que não adoram mais ídolos, imagens de escultura, mas ainda tem no seu coração um ídolo chamado dinheiro. Mamon ainda é senhor do seu coração. E como que eu sei que Mamon é senhor do seu coração? Quando a pessoa é avarenta, quando as ofertas dela são ofertas medíocres, quando o que ela oferece para Deus ou para alguém sempre é o pior, sempre é o resto. Como que eu sei se alguém é generoso? Quando ele dá o seu melhor, quando ele oferece o seu melhor dentro das suas possibilidades. Se você observar, o texto vai continuar falando o seguinte: isto afirmo, disse Paulo no versículo de número 6, aquele que semeia
pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, observe, o que seria semear pouco ou muito nesse contexto? Seria dar muito dinheiro? Não. Seria dar pouco dinheiro? Não. Seria dar uma oferta muito grande ou uma oferta muito pequena? Os homens costumam medir as ofertas pelo valor que elas têm monetariamente. Deus não. Deus, ele mede as nossas ofertas por aquilo que nós damos de acordo com aquilo que nós temos. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 e ela faz uma oferta, digamos, de R$100. E aí existe uma outra pessoa que ganha R$10.000, mas a oferta dela no altar é R$800. Olhando dentro de um prisma natural, aquele que deu R$800 parece ser mais generoso, porque o montante que ele ofertou é bem maior, 8 vezes maior do que aquele que deu 100. Mas se olharmos dentro da proporção que cada um tem ou possui ou recebe, aquele que deu 100 deu mais. Então aquele que deu 100 deu 10% daquilo que tinha como uma oferta. A oferta dele é muito maior do que aquele que deu 800, porque aquele que deu 800, se ele ganha 10.000, ele deu apenas 8%. Então quem que semeou mais aqui nesse contexto? Aquele que deu 100. Então esse expressou uma generosidade maior do que aquele que deu 800. Mas aos olhos naturais, a gente muitas vezes vai pensar, que cara generoso, deu R$800. Mas aos olhos de Deus, não, o mais generoso é aquele que deu 100, porque ele tinha menos. Então é assim que Deus mede. E é assim que Deus vai trazer recompensa. Então a oferta, ela tem esse poder de demonstrar, de revelar o meu coração, o teu coração. Então quando você for preparar a sua oferta, permita que o Espírito sonde o teu coração. Porque até você vai saber se de fato você é generoso ou avarento quando você colocar a sua oferta. Basta você pegar a sua carteira. No momento que você for ofertar, se você costuma levar a sua carteira junto nos cultos, aí lá dentro da sua carteira tem uma nota de 100, tem uma nota de 50, tem uma nota de 20, tem uma nota de 10, tem uma nota de 5, tem uma nota de 2. E alguns têm moedas. Aí na hora que vai ofertar, abre a carteira, o que você pega? Geralmente a de 2, né? Quando não, moedas. E aí leva para o altar como oferta. Isso aí é uma oferta que está apenas demonstrando ao mundo espiritual que você é um avarento. E quando o mundo espiritual sabe que você é um avarento, Deus não pode te abençoar. Porque tudo funciona de uma forma legal no mundo espiritual. Então você precisa expressar generosidade, você precisa buscar levar ao altar as ofertas que expressem generosidade. Agora, se isso não está no teu coração, não tem como você fazer, né? Porque as ofertas, elas saem do coração e não do bolso. Se o teu coração é um coração avarento, não tem como você dar uma oferta que seja generosa, a não ser que você se arrependa, peça perdão ao Senhor e então peça para que Ele te dê graça para você poder fazer de acordo com Ele quer. Porque a Bíblia diz que isso é uma graça. Então é a graça de Deus que nos capacita a sermos generosos e ao ofertarmos, demonstrarmos essa generosidade. Então não adianta nada eu levar uma oferta ao altar se essa oferta está denunciando um coração avarento, a não ser que seja para mim me arrepender. E muitos hoje estão assim, achando que Deus é um Deus que precisa de resto, que precisa de sobras. Deus não é um Deus que recebe sobras. Deus é um Deus que recebe o melhor. E se eu não quero dar o meu melhor, Deus não vai receber. Deus rejeita-nos antes até de colocarmos a oferta lá. Basta você ler lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus nem rejeitou a oferta, rejeitou Caim já. Por quê? Porque o coração de Caim era um coração avarento. E quem é avarento está debaixo desse espírito de Caim. Então, eu oro para que o povo de Deus entenda isso e possa pedir a Deus essa graça de ser generoso, porque a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Provérbios que o generoso é aquele que vai prosperar. Então o avarento não prospera, porque o avarento é um idólatra. Então nós precisamos buscar isso e expressar isso através das nossas ofertas. A tua oferta, a minha oferta, ela denuncia o que está no nosso coração.
se é generosidade ou se é avareza, se eu sou generoso ou se eu sou um avarento. Se eu dou o meu melhor, se eu procuro dar o meu melhor, eu tenho um coração generoso. Se eu sempre estou dando o resto que sobra para Deus e para as pessoas, eu sou um avarento. E eu preciso me arrepender, pedir perdão a Deus e pedir que Ele venha mudar o meu coração. Amém? Então, eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos pessoas generosas e ao levarmos as nossas ofertas possam mostrar para o mundo espiritual um coração generoso e isso dê a Deus a legalidade de Ele nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Pastor Laerte servindo a mesa.